Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. Livro de Tiago, capítulo 5, verso 15 e verso 16. Quem achou diz amém? Diz assim: essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá, e se cometeu algum pecado, será curado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre a confissão de pecados. Tiago está falando de um irmão da igreja que estava doente, enfermo, sendo disciplinado por Deus. E esse irmão estava tão doente que ele não estava conseguindo ir para a igreja. Se você ler os versos anteriores, vai dizer assim: se há alguém enfermo, chame os presbíteros para que orem. Geralmente nós usamos esse texto para ungir com óleo. Geralmente a gente usa esse texto para falar da fé, para falar de cura. Só que a verdade é que o contexto é um irmão que está enfermo, sendo disciplinado por Deus, e ele não pode sair da cama, ele não pode ir até a igreja. Então, como ele não pode ir até a igreja, o conselho é que o ministério da igreja, os presbíteros, vá até a casa desse irmão para que possa orar por ele. É por isso que 1 Coríntios capítulo 11, no verso 30, é o texto muito conhecido da ceia, vai dizer assim, que ninguém deve tomar a ceia se estiver em pecado. Por isso que o texto vai dizer assim: cada um examine a si mesmo antes de ceiar. Por quê? Porque vai dizer assim: se alguém ceiar, comer o pão e beber o vinho ilicitamente, quer dizer, em pecado, ele peca contra si mesmo. Porque o texto vai dizer: é por isso que há muitos enfermos e alguns até que morrem. Então veja, parece que nosso tempo hoje, irmão, nosso tempo presente, não se fala mais de pecado. Parece que o pecado já não é algo tão nocivo, algo tão ruim para a humanidade. E nós, como crente, por não ouvir falar, ou até mesmo por não gostar de ouvir, a gente acaba que às vezes começa a fazer coisas que a gente nem percebe que está fazendo. E às vezes a gente participa da ceia, participa de departamento, participa de liderança, participa de ministério, e a gente vai vivendo, vai levando, como se isso não trouxesse mal nenhum para nós ou para a igreja. E tem um ditado popular, que eu acho que foi o diabo que inventou, que ninguém tem nada a ver com a minha vida, a minha vida só compete a mim. Isso talvez seja verdade quando você não era crente, mas a partir do momento que você se tornou crente, a sua vida deve respeito a você, a Deus e à igreja. Porque quando as pessoas olham para você, não vão olhar somente para você, rapidamente vão dizer assim: mas não é crente? E tem mais, viu? É daquela igreja ali pentecostal. Sempre vão dizer isso. Então, o tempo vai passando e a gente não percebe o quanto de coisas ruins estamos trazendo sobre a nossa vida.
Então vejam, é por isso que Paulo disse, é por isso que há muito doente e enfermo. É por isso que é normal a gente, com o tempo, começar a ver pessoas que não têm mais ânimo, pessoas que não têm vigor espiritual, pessoas que não conseguem adorar a Deus. Apenas vão para a igreja e voltam para casa do mesmo jeito, semana após semana. E a gente fica se perguntando, mas por quê? O que é que está acontecendo? E sempre que encontra o irmão assim, mas eu estou fraco, eu não tenho força. E aí Deus me deu uma palavra para nós aqui essa noite. Justamente a confissão. Muita gente está doente, irmão, e muita gente está até morto, espiritualmente falando, de tanto de pecado que acumula debaixo do seu tapete, o tanto de coisa ruim que acumula na sua vida. É por isso que Tiago ele vai dizer assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. A primeira coisa que eu quero falar aqui essa noite é: a desobediência a Deus pode levar a enfermidades. A desobediência a Deus pode levar a enfermidades, seja física ou seja espiritual. Prova na Bíblia, vou provar para você. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 32. Salmo de Davi, Salmo de número 32. Verso 3 e 4. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu, o que, irmão? Gemia todo dia. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor. Em outras versões vai dizer assim: enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Quer dizer que, irmão, quando nós erramos e não confessamos, vai acarretar danos para a nossa vida. Isso é, alguém que vive no pecado, não é alguém que peca. Alguém que peca, essa pessoa ainda há temor, porque enquanto estivermos aqui, pecaremos. Mas aquele que vive no pecado, ele não tem a motivação para confessar. Porque não tem? Porque ele não se arrepende. E cada vez que a gente vai juntando, cada vez que a gente vai guardando, os nossos ossos vão secando, e quando a gente vai se dar conta, acontece o pior. E o pior nunca acontece do dia para a noite. Pode observar, irmão, que ninguém peca do dia para a noite. Ninguém cai do dia para a noite. Geralmente quando alguém cai é porque já vinha flertando, já vinha conversando, pensando sobre aquilo, e enquanto ele pensava, o diabo achou brecha e fez com que ele caísse. Então, a primeira coisa é: a desobediência pode levar a enfermidades. É por isso, irmãos, que muitas pessoas estão enfermas espiritualmente falando. E fisicamente também? Sim, também. Tem muita gente também, como esse irmão lá da igreja de Tiago. Ele estava enfermo porque Deus estava disciplinando. Quer dizer, Deus estava tratando dele. E enquanto Deus tratava, ele estava enfermo, doente. Veja o verso 5, o que é que diz? Do Salmo 32. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa.
Irmãos, quando a gente se cala, a gente começa a sofrer o dano do pecado. Mas quando a gente confessa, a gente começa a experimentar o poder da graça do nosso Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso, porque quando a gente se cala, sofremos o dano. Mas quando a gente confessa, a graça de Deus se manifesta em nós e nos liberta de todo o mal. O que eu fico pensando, irmãos, é o que faz com que a gente não confesse. O que é que impede, irmão, da gente confessar? Porque se esconder vai trazer dano, vai trazer males, e confessar vai trazer benefícios, e por que a gente não confessa, irmão? E por que a gente não abre o jogo? Essa é a palavra. Por que a gente não abre o jogo? Na maioria das vezes, a gente prefere guardar, esconder e fingir que nada está acontecendo. E esse é um mal muito grande, porque esse mal atinge primeiramente você. Você vai definhando espiritualmente. A alegria vai embora. A fé começa a também ir embora. Santidade, parece que essa palavra começa a te ofender. Parece que agora o confronto começa a ofender, porque você não quer que ninguém fale, você não quer que ninguém toque nesse assunto, você não quer ouvir que está errado. Mas alguém que fala para você a verdade em amor é alguém que te ama, é alguém que quer o teu bem, porque alguém que na verdade te ajuda a esconder o teu erro é alguém que não te ama e não quer o teu bem. A verdade precisa ser dita e dita em amor. A verdade dita em amor, ela é libertadora, irmãos. Segunda coisa que precisamos entender aqui essa noite: o pecado afeta a igreja como um todo. Geralmente a gente pensa assim: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero. O pastor não manda em mim, o meu líder não manda em mim, e às vezes até diz assim: meus pais não mandam em mim. E aí começa a viver a vida como quer, do jeito que acha melhor. Só que ele se esquece de um detalhe, que quando ele erra, quando ela erra, a consequência não vem só para si. A consequência vem para a sua família, a consequência vem para a sua igreja, a consequência atinge a todos que estão em sua volta. Pode observar, irmão, quando um homem que é casado, ele erra, o erro não é só dele, irmão. A consequência não é só para ele. Às vezes a família é afetada e às vezes até destruída por causa de um erro de um homem ou de uma mulher que achou que a vida era dele e poderia fazer o que queria, o que deu na telha. Mas a verdade é que o teu erro vai trazer consequências para a tua família e para a tua igreja. Como assim, irmão? Vou explicar para você melhor. Tinha um homem chamado Acã, lá no povo de Israel. O povo de Israel, irmão, o povo de Deus, nunca perdeu uma batalha, sempre vencia, sempre prevalecia. Mas um dia Deus deu uma ordem, a ordem foi: não peguem nada deles. O exército foi, venceu a batalha e tomou uma capa, um homem chamado Acã, umas moedas de ouro, uma seda, uma capa, e escondeu debaixo da sua tenda. Novamente tinha outra batalha, e Deus disse: vão para a batalha. E Josué pensou assim: é um povo tão fraco, tão pequeno, ai, que povo pequeno. Foram para a batalha. Quando chegaram lá, perderam a batalha. E quando perderam, Josué foi consultar a Deus. E Josué perguntou assim: Senhor, por que perdemos a batalha? E a resposta de Deus foi:
alguém está em pecado no meio de vós. Como assim, Senhor? Passa por cada tenda, por cada família, e eu vou te mostrar quem é. Começou a passar, a averiguar as tendas. Quando chegou na tenda de Acã, Deus mostrou que era Acã. E Josué, olha a pergunta de Josué: vou eu te perguntar, não mentes para mim, fala a verdade. Fizeste alguma coisa errada? E a resposta de Acã diz: sim, eu tomei despojo. A resposta de Josué: por que fizeste isso? Fizeste com que todo Israel viesse a perecer por causa da tua ganância. Precisamos entender, irmão, que quando nós somos evangélicos, crente, servo de Deus, o meu pecado afeta o meu irmão. A minha vida, a vida que eu levo, as escolhas que eu tomo, a minha forma de viver, afeta a minha igreja. O problema é que esse ditado popular, a vida é minha, eu faço o que eu quero, está acabando com a vida de muita gente e tem travado a igreja. A gente ora, a gente clama, a gente prega, a gente faz a obra de Deus e se pergunta: o que é que está acontecendo? Por que não está crescendo? Por que não está desenvolvendo? Por que parece que tem uma trava, uma amarra? E quando a gente começa a olhar, irmão, para as nossas vidas, o nosso testemunho de crente, a gente começa a perceber que o que a diaconisa Carmen falou é a pura verdade. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Sabe por que nós mudamos? Porque nós começamos a se acostumar com a graça. Nós começamos a se acostumar com a graça de Deus. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Aí muita gente acha que a graça de Deus é uma permissão para pecar. E aí começa a pecar e permanecer no pecado. Como assim? Faz uma vez, deu certo. Faz de novo, deu certo de novo. Continua fazendo. Bem, eu vou para a igreja, eu continuo cantando, ninguém fala nada, não acontece nada. Eu faço de novo, eu continuo pregando, não acontece nada, Deus não me mata, Deus não faz com que um raio caia na minha cabeça, está tudo bem. Continua tocando, continua fazendo a obra de Deus e continua escondendo o erro que está fazendo. Por quê? Porque acha que a graça de Deus é uma permissão para pecar. Acha que o pecado não vai fazer mal nenhum. Só que a própria Bíblia diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e a mim. Eu não compactuo do pecado. Não adianta louvar, não adianta tocar, não adianta pregar, não adianta ficar na porta, não adianta varrer, não adianta evangelizar, não adianta fazer nada para Deus, enquanto não houver arrependimento. Se de fato a gente quer que Deus opere, a gente quer que Deus abençoe, a gente quer que Deus use a nós, precisamos confessar os nossos pecados. Para quê? Para que o perdão de Deus seja manifesto em nós. Irmão, eu não estou aqui colocando uma faca no seu pescoço, eu não estou aqui colocando um dedão assim apontando para você. Eu estou te dando uma saída aqui essa noite. Qual a saída? É só confessar, irmão. É só confessar. Você não precisa sair daqui essa noite do mesmo jeito que você entrou. Você não precisa sair daqui esta noite do mesmo jeito que você vem passando domingo após domingo. Hoje o Senhor está diante de nós com a sua mão estendida para nos abençoar. E a maior bênção que alguém pode receber é a paz com Deus. Não existe maior bênção do que a paz com Deus. Outro problema, irmãos, é que na maioria das vezes
nós fomos ensinados a não prestar conta. Pode observar que nós não gostamos de alguém que fica no nosso pé. Sabe qual é o dirigente chato? É aquele que fica cobrando. Sabe qual é os pais chato? Aquele que fica cobrando. Sabe qual é o amigo chato? Aquele que fica cobrando. E cobrando de nós uma melhora, uma postura, uma posição. Pode observar que os pais que aqui estão, quando vão reclamar com os filhos e citar a Bíblia, rapidamente eles já pegam ar. Ah, que é isso, rapaz? Só que é santo agora? Que é isso? A gente é falho. Pode observar, quando você tem um amigo que ele começa a falar palavrão, ele começa a comprar e não pagar, ele começa a agir pela amizade, pela influência, você percebe que quando você confronta ele, rapidamente ele lhe responde com grosseria. Nós precisamos dar satisfação da nossa vida para alguém. Geralmente a gente é ensinado assim: completou 18 anos, já é dono do próprio nariz, trabalha, tem o dinheirinho, pode sair, chegar a hora que quiser, fazer o que quiser da vida. E os mais velhos, nem se fala nisso. Olha o dedinho, ó. Os filhos precisam dar satisfação aos seus pais. O marido precisa dar satisfação à sua esposa. A esposa precisa dar satisfação ao seu marido. Os membros da igreja precisam dar satisfação ao líder do seu grupo. Os líderes do seu grupo e a membresia precisa prestar conta ao dirigente da igreja. Como assim, irmão? Que nova doutrina é essa? Não, não é nova doutrina, não. Não é uma prisão, é uma libertação. Tiago vai dizer assim: confessai os vossos pecados uns aos outros. Irmãos, nós precisamos aprender a ter pessoas para que a gente possa prestar conta. A maior ilusão é você achar que é dono do seu próprio nariz e é independente e que não deve nada a ninguém. É a pior coisa, porque quando você mais precisar, vão ser justamente aquelas pessoas que você abandonou que mais vão te ajudar. Se é em casa, os pais. Se é o homem, a mulher. Se é a mulher, vai ser o homem. Se é na igreja, vai ser tua liderança. Nós precisamos, irmãos, aprender a prestar contas. E sabe o que é o mais interessante? O tempo vai passando e a gente começa a ficar tão duro nessa área, que a gente começa a não querer nem mais dar satisfação quando a gente foge de uma escala, quando a gente não vem para o ensaio, quando a gente não vem para o culto. Pode observar, geralmente eu gosto de perguntar aos irmãos: cadê o irmão, rapaz? Cadê a irmã que eu nunca mais vi? Aí tem gente que diz: ah, estava viajando, ah, eu estava trabalhando, ah, eu estava muito cansado. Só que ele estava cansado naquele dia e o mês todo. Entendeu, irmão? Eu não sei se já aconteceu com você. Eu gosto muito de uma palavra que é assim: álibi. Álibi é quando você cria uma oportunidade propícia para fazer alguma coisa. Eu chego na segunda-feira, eu fui para o seminário, a minha aula começa 8h40. Eu cheguei, era 9h30. Aí quando eu cheguei, a professora falou assim: Diego, chegou agora, levou falta, viu? Eu disse: calma aí, professora, eu tenho um álibi. Ela disse assim: como assim? Eu disse: eu tenho um motivo justo. Ela falou: qual? Eu disse: a minha esposa estava doente, e aí eu tive que ficar com ela até ela melhorar. E aí quando ela melhorou, eu vim para o seminário. Eu falei a verdade, irmão, não era mentira. Celiane estava doente na segunda-feira de manhã, quer dizer, o sábado e domingo também. Veja, eu usei uma desculpa para não levar falta. Era uma verdade. Só que amanhã é segunda-feira de novo. Amanhã eu não posso chegar às 9h30 de novo. Amanhã eu preciso chegar no horário. Por quê? Porque eu tenho que prestar conta. Prestar conta a quem? A professora. Toda autoridade, irmão, que Deus coloca sobre nós, não é para o mal, é para o bem. É porque nos ajuda, irmão, a ser melhor,
O teu pai, a tua mãe te ajuda a ser melhor. O teu amigo que te cobra, que te ajuda a ser melhor, esse é um amigo que vale a pena, irmão, estar perto. Mas amigo que chama a gente para a gente fazer coisa errada, amigo que encobre nossos erros, não é amigo. Amigo é aquele que nos ajuda a chegar mais perto de Deus, irmão. É por isso que o texto vai dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros. Escuta essa frase, irmão. Eu anotei aqui para trazer para nós essa noite. Escuta ela. Quem confessa tentação não confessa pecado. Quem confessa fraqueza não confessa fracasso. Eu duvido, irmão, eu duvido alguém que está aqui essa noite chegar, se for um homem, chegar para Heraldo e dizer assim: Heraldo, eu preciso conversar contigo, me dá 5 minutinhos da tua atenção? Pois não, irmão, senta aqui para a gente conversar. Rapaz, e começa a confessar uma tentação. Tentação não é pecado, viu, irmão? Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Eu duvido você chegar para um irmão, contar a tentação que você está passando e você fazer. Sabe por que você não faz? Primeiro, você vai ter vergonha do que você vai falar. Ok? Segundo, você não vai fazer porque o irmão vai orar juntamente com você. E eu creio que na oração do irmão, Deus curará a tua alma e repreenderá toda a tentação em nome de Jesus. É por isso que o texto vai dizer, irmão, confesse. Confesse, procure alguém, irmão. Procure alguém de confiança, alguém maduro, alguém experiente, e confesse. Abra a sua boca, deixe que Deus te cure aqui essa noite, em nome de Jesus. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Quem confessa fraqueza, irmão, fraqueza não é pecado não. Pecado é ceder à fraqueza. Eu tive uma experiência que um amigo meu me procurou e disse assim: Diego, eu preciso conversar contigo. Eu disse: tá bom, vamos conversar. E a gente foi para o Parque da Jaqueira. E quando a gente estava lá, ele começou a falar para mim uma coisa de errado que ele tinha feito. E eu nunca tinha tido essa experiência. E eu fiquei assim: meu Deus, o que é que eu vou falar? E na hora Deus foi dando graça, e a gente foi conversando, e Deus deu graça a ele, e ele se pôs de pé em nome de Jesus. Precisamos, irmãos, tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado para que o pecado não vire para nós um estilo de vida. Alguém pode dizer assim: mas a carne é fraca. E aí tem uma resposta muito boa: pecado não é vitamina. Não é o pecado que ajuda você a se libertar do pecado. O que ajuda você a se libertar do pecado é confissão e arrependimento. Para encerrar, quando o pecado é tratado, a cura. Você pode falar isso para o seu irmão, irmão? Quando o pecado é tratado, a cura. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, irmão? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Porque aqui essa noite, Deus poderia nos matar. Você sabia, irmão, que Deus tem argumento, base, para não deixar que a gente volte para casa vivo? Sabia disso? Que Deus poderia tirar a nossa vida, Manuel, aqui essa noite. E Ele tiraria com razão, com direito. Mas quando há confissão de pecado, a cura, a libertação. Quando há arrependimento, irmão, o sangue do Cordeiro purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará
misericórdia. Aleluia, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa encontrará, alcançará misericórdia. Tiago nos ensina a cultivarmos o hábito de confessar os pecados uns aos outros. Irmãos, a Igreja Católica, ela tem uma prática que é a prática da confissão de pecados. Quem aqui já se confessou um padre, irmão? Alguém já se confessou? Quem se confessou aqui já, irmão? Só 4 pessoas? 4 pessoas. É aquela prática que você procura o padre, né? No confessatório, não é esse o nome? Como? Confessionário, irmão. Que confessatório? Confessionário. Se ajoelha ou fica sentadinho e começa a falar para ele: padre, eu fiz isso de errado. Padre, eu fiz aquilo de errado. Não é isso que Tiago está falando. Tiago não está dizendo, irmãos, para você procurar o pastor ou um sacerdote. Tiago está dizendo: confessai os vossos pecados uns aos outros. Ele está dizendo: confessem aos santos, não a ministro, não a sacerdote, mas aos santos. Não ao sacerdote, não ao pastor, mas um irmão para o outro. E não é institucionalizando a confissão, que você marca um horário e tem que se confessar ao pastor. Não, é confessar uns para com os outros. Essa é a palavra de Tiago. Não devemos esconder os pecados, nem adiar a confissão. Eu não sei se você já teve a experiência de quando está orando. Eu oro assim. Você chega para orar e fala assim: Senhor, perdoa meus pecados. Quem ora assim, irmão? Senhor, perdoa meus pecados. Aí eu pergunto para você: é muito pecado, irmão. É muito pecado. A Bíblia não ensina a orar assim, não. A Bíblia ensina a orar e dizer: Senhor, perdoa quando eu estava no trânsito e eu furei o sinal vermelho. Senhor, me perdoa quando eu estava na cidade e eu fiz isso e isso de errado. É para confessar, irmão. Não é um cacho de pecado, não. Não é um cacho de confissão, não. É para dizer para Deus o que você fez. Não é para pegar tudo, colocar dentro de um saco e dizer assim: Senhor, está aqui os meus pecados, me perdoa. É para chegar diante de Deus, irmão, e falar o pecado que você cometeu. Por quê? Porque enquanto você está confessando, Deus está liberando cura para você. Deus está liberando libertação para você, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você: o diabo pira, irmão. O diabo fica doido quando ele vê que você pecou e você se arrependeu e Deus te perdoou. Porque o diabo só errou uma vez, e essa é a raiva dele. Porque a gente pode pecar, não deve. Jesus, a Bíblia vai dizer assim em 1 João: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tende um advogado perante o Pai, Jesus, o justo. Essa é a raiva do diabo, irmão. Sabe por que a gente não gosta de confessar, irmão? Porque o diabo não quer que nós recebamos o perdão de Deus. Mas eu queria te encorajar nessa noite a começar, irmão, a confessar o teu pecado. Primeiramente, para Deus. Segundo, a algum irmão que você confia, que você sabe que ele tem experiência,
que ele não vai contar para os outros, que ele é maduro o suficiente para ouvir, orar por você e te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, os soldados romanos eram homens valentes, homens poderosos, habilidosos com espada e com escudo. Os soldados romanos passavam meses na batalha, passavam meses guerreando, e eles venciam a batalha e passavam 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes anos na batalha, e eles não poderiam tirar a armadura. Não poderiam tirar a armadura, porque poderia ser que ele tirasse o capacete e uma flecha batesse na sua cabeça. Poderia ser que ele tirasse a couraça e alguém viesse atacar o arraial e ele morreria. Então aqueles homens não tiravam a armadura, e eles venciam a batalha e iam para casa. Quando chegavam em casa, que eles tiravam a armadura, estavam cheios de bicho comendo o seu corpo, de tanto sangue, de tanta ferida. Os bichos começavam a comer os seus órgãos, começavam a aparecer buracos, feder, irmão, porque eles eram valentes na batalha, guerreiros, mas não podiam tirar a couraça. E quando chegavam em casa, muitos deles morriam por causa de infecção, morriam por causa de algum micróbio que ele pegou. Isso nos mostra, irmão, que não adianta querer ser forte, querer ser valente e não confessar, não tirar a armadura, não tirar a couraça. Nós somos convidados pelo Espírito Santo de Deus aqui essa noite a tirar a nossa armadura. Se fosse para nós aqui essa noite a tirar o paletó, irmão, tirar o paletó, digamos que não é, né, irmão? Não é assim. Mas digamos que o paletó é sinônimo de santidade. Eita, homem poderoso, de terno e gravata, que coisa maravilhosa. Este é um homem de Deus. E você ter coragem de pegar o seu terno, tirar ele e dizer: não, irmão, eu não sou poderoso, não. Eu sou homem de Deus, mas eu sou homem de Deus também sem terno. Eu sou homem de Deus também sem a minha armadura. E quando eu tiro a minha armadura, eu deixo você ver as minhas feridas, as minhas imperfeições. O que é isso? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Irmãos, nós precisamos urgentemente diante de Deus confessar nossas falhas, dizer para Deus: Senhor, eu preciso ser restaurado, eu preciso ser curado, eu preciso de Ti, Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, eu não quero ver você caído, eu não quero precisar ter que disciplinar você como medida educativa, disciplinar. Por que não? Porque a igreja não é um lugar onde fica dizendo o que você tem ou não que fazer. A Bíblia, irmão, não é um manual do que a gente deve ou não fazer. Eu devo fazer isso? Não. Eu devo ir para tal lugar? Não. Porque a Bíblia não é um manual do que deve ou não fazer. Porque Paulo, há muito tempo atrás, ele disse assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você não precisa que alguém fique dizendo: faça isso, não faça aquilo, vá para a igreja, ore. Porque você não precisa.
porque você é uma nova criatura. Você tem o Espírito Santo de Deus que te conduz, que te dirige, e Ele está aqui essa noite nos convidando a dizer: eu preciso, Senhor, ser liberto desses pecados. Eu não quero, Senhor, cair em tentação. Eu não quero, meu Pai, ser uma trava na tua igreja. Eu não quero ser uma trava no grupo de louvor. Eu não quero ser uma trava na SAF. Eu não quero ser uma trave na Jovep, nos mensageiros. Eu quero ser um canal de bênção, Senhor. Eu quero que o teu poder flua na minha vida, para que eu possa tocar outras pessoas e dizer: seja abençoado em nome de Jesus. A cura quando nós confessamos os nossos pecados. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus está entre nós, irmão. O Espírito Santo de Deus quer nos fortalecer aqui essa noite. Fortalecer aqui essa noite. Para encerrar, irmão, só preciso dizer uma coisa. No passado, as pessoas pecavam escondido. Hoje em dia, as pessoas pecam e postam no Facebook. No passado havia temor. As pessoas erravam e tentavam fazer escondido. Hoje em dia está tão sérias as coisas que as pessoas erram, pecam e ainda postam na internet como se fosse algo bonito. Sabe de uma coisa, irmão? Tiago nos ensina: pecado que é feito na privacidade, quer dizer, não veio a público, ele deve ser tratado na privacidade, você e a pessoa. Pecado que vem a público, quer postar no Facebook, quer postar no Instagram, então você também tem que ser tratado publicamente, porque você não tem coragem de pecar e mostrar para todo mundo. Então a igreja também tem que mostrar que tem o remédio, e o remédio para quem quer pecar e viver no pecado é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que se você não quer passar vergonha, se você não quer sofrer o jugo da lei, nós precisamos andar conforme a lei. Há perdão para você aqui essa noite, há libertação para você aqui essa noite, mas também há o contrário, há o jugo da lei, o peso da palavra de Deus, e o pior de todos, as consequências para quem vive uma vida no pecado. E eu creio que nessa noite o Senhor quer te libertar. O Senhor nessa noite quer te dar o perdão. O Senhor nesta noite, Ele quer aliviar a tua bagagem, para que você possa ir para casa em paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, aqui essa noite. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas verdades contidas, Senhor, na tua palavra. Pai, tu não és um padrasto, tu és um pai. Tu não és um Deus mau, tu és um Deus bom. Tu és um Pai amoroso. Abraça, Senhor, a alma de crentes aqui esta noite. Pai, em nome de Jesus, encoraja eles, meu Pai, fortalece-os para confessar, meu Pai, as tentações que tem passado. Se alguém caiu, meu Pai, que possa confessar aqui essa noite e deixar para que ele possa ser curado, para que ela possa ser curado, Senhor. Pai, nós não queremos ser trava na tua obra, nós queremos ser uma engrenagem que funciona em nome de Jesus. Haja temor aqui essa noite,